Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa ideia que é francamente fascinante. E se a escrita para alunos do oitavo ano fosse mais do que apenas regras e composições? E se fosse uma verdadeira ferramenta de descoberta sobre si mesmos? É isso que vamos explorar. Como contar a própria história pode de facto transformar uma sala de aula. E a pergunta que lança tudo isto é mesmo esta: como é que a escrita se pode tornar uma ferramenta de autodescoberta? Porque, no fundo, a proposta aqui não é só ensinar a conjugar verbos ou a estruturar um texto. Não, é ir mais além. É usar a escrita como, bem, como um espelho. Uma forma de nos ligarmos à nossa própria identidade. E esta é a base de tudo, a premissa central. Contar a própria história é, na verdade, uma forma de nos conhecermos melhor. Pensem nisto. Estamos a falar de jovens, miúdos e miúdas a entrar na adolescência, uma fase em que a identidade está em plena construção. Dar-lhes a oportunidade de olhar para as suas próprias vidas, isso transforma a aprendizagem em algo, uau, muito mais profundo e pessoal. Ok, então, para nos organizarmos, vamos seguir estes pontos. Primeiro, vamos perceber porque é que a nossa história pessoal realmente importa. Depois, vamos diretos ao assunto. O que é, afinal, uma autobiografia? A seguir, a parte prática. Um plano para o oitavo ano. E, claro, as atividades que podemos usar. E, por fim, vamos pensar no impacto disto tudo para além dos muros da escola. Muito bem, vamos começar pelo início. Por que é que a nossa história importa? Nesta primeira parte, o foco é mesmo esse: entender o poder, tanto a nível pedagógico como emocional, de trabalhar com as histórias de vida de jovens que têm ali à volta de 14 anos. E olhem para esta citação que resume isto na perfeição. A prática de escrever uma autobiografia é uma forma poderosa de autoconhecimento. O que isto quer dizer, no fundo, é que quando escrevemos sobre nós, somos quase que forçados a parar e a pensar, a analisar momentos que se calhar passaram despercebidos. É dar aos alunos as ferramentas para eles próprios darem sentido às suas experiências e construírem a sua identidade de uma forma muito mais consciente. Certo, agora vamos à parte mais técnica, mas que é fundamental. Para que isto funcione, tanto alunos como professores têm de ter os conceitos bem claros. O que é exatamente uma autobiografia e como é que se distingue de outras formas de escrita sobre a vida de alguém? Vamos a isso. Então, autobiografia. A definição é simples, mas poderosa. É uma narrativa que alguém escreve sobre a sua própria vida. A chave aqui é que o autor, o narrador e o protagonista são a mesma pessoa. É um relato na primeira pessoa, um eu que conta a sua história, com todos os seus sentimentos e reflexões. É pessoal, é subjetivo, é único. E esta tabela ajuda imenso a perceber a grande diferença para a biografia, que é com que se confunde mais. De um lado, na autobiografia, temos a primeira pessoa, o eu. A perspectiva é totalmente subjetiva, focada nos pensamentos, nos sentimentos. Do outro lado, na biografia, é sempre na terceira pessoa, ele ou ela. O autor é outra pessoa que tenta, ou pelo menos devia tentar, ser mais objetiva e focar-se nos factos, nos acontecimentos. E só para complicar um bocadinho, mas é importante saber que existe, temos a autoficção. Pensem nisto como um híbrido. É uma mistura. O autor usa coisas da sua vida, sim, mas depois inventa, exagera, modifica. A fronteira entre o que é real e o que é ficção fica, de propósito, um bocado desfocada. É a vida a ser transformada em arte, com alguma liberdade poética pelo meio. E para que isto não pareça tudo muito abstrato, vejam este exemplo poderoso da autobiografia da Malala Yousafzai. Eu nasci. Aos 15 anos, fui baleada na cabeça. Eu quase morri, mas lutei pela vida. Reparem, isto não é só uma lista de factos. É a voz dela, a partilhar uma das experiências mais brutais e transformadoras que se pode imaginar. A ligação que isto cria com quem está a ler é imediata. É isto que a autobiografia faz. Muito bem, a teoria está à vista. Agora, a grande questão: como é que pegamos nisto tudo e aplicamos numa turma do oitavo ano? Felizmente, existe um plano, uma abordagem estruturada e pensada exatamente para esta idade. E um ponto muito importante, especialmente para os professores: este tipo de plano de aula não é uma coisa solta. Geralmente está alinhado com as orientações curriculares oficiais, como a BNCC do Brasil, neste exemplo. Isto dá uma grande segurança, porque garante que, ao mesmo tempo que se está a fazer este trabalho de desenvolvimento pessoal, também se estão a cumprir os objetivos de aprendizagem do programa. Então, o plano de aula divide-se em 5 passos. É uma sequência bastante lógica. Primeiro, a introdução. O que é isto da autobiografia? Com exemplos conhecidos. Depois, passo 2, análise de textos em grupo, para ver como funciona na prática. O terceiro passo é talvez o mais íntimo. A reflexão pessoal, com perguntas para ajudar a desbloquear memórias. A seguir, claro,
Mãos à obra com o primeiro rascunho. E por fim, o passo 5, que é crucial, a revisão e a partilha, onde os colegas dão feedback uns aos outros. É um processo completo. Ok, um plano de 5 passos parece ótimo, mas todos sabemos que manter uma turma de 8 anos motivada, especialmente para escrever, pode ser um desafio. É por isso que é fundamental ter atividades práticas que tornem isto tudo mais divertido, mais dinâmico. Vamos ver algumas ideias. E as sugestões são muito criativas, desde uma roda de histórias com objetos a um diário visual ou até mesmo entrevistar um amigo. Gosto especialmente da ideia do teatro de sombras. Imaginem, pegar num momento importante da vida e transformá-lo numa pequena peça visual. Ou a caixa de memórias, onde se trazem objetos com significado. Isto é ótimo porque vai para além da escrita. Permite que cada aluno se expresse da maneira que se sentir mais confortável. E no meio destas atividades surgem perguntas-chave. Perguntas como esta: qual foi o momento mais importante da tua vida até agora? É o tipo de pergunta que se lança à turma e que para tudo. Obriga cada um a olhar para dentro, a vasculhar nas memórias. É este tipo de reflexão profunda que serve de base, de matéria-prima, para uma autobiografia que seja genuína. Pronto, e chegamos à reta final. E depois de tudo isto, depois do trabalho escrito, revisto e entregue, o que é que fica? O impacto, acreditem, vai muito para além da nota no final do período. Uma ideia fantástica para materializar o projeto é, por exemplo, criar um livro de memórias da turma, compilar os textos de todos os alunos num único livro. De repente, um trabalho de português deixa de ser só um trabalho e passa a ser um objeto com significado enorme. Cria um laço na turma, uma sensação de que a história de cada um, na verdade, faz parte de uma história maior, a história daquele grupo. E esta citação final fecha o ciclo de forma perfeita. A autobiografia é um legado. É deixar um registro honesto de uma vida, com tudo o que ela tem de bom e de mau. É um exercício brutal de autoconhecimento, mas é também uma ponte para os outros. Ao partilhar a nossa história, permitimos que os outros nos compreendam melhor. E isso, no fundo, é a base da empatia. E terminamos com esta provocação para pensarmos um pouco. Se todas as histórias importam, que lição é que a nossa própria história ensina? Porque, no final de contas, quando damos aos jovens as ferramentas para contarem a sua história, estamos a dar-lhes muito mais do que uma técnica de escrita. Estamos a ajudá-los a perceber quem são e, mais importante ainda, a perceber o valor único que cada um deles traz ao mundo.